Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição, plantão glorioso, vamos lá. Se você fosse Renato Paiva, como você escalaria o time do Botafogo para enfrentar o grande time da Copa do Mundo de clubes da FIFA? O Paris Saint-Germain, atual campeão de tudo na França, né? Campeão da Copa da França, campeão francês, campeão da Champions League, favorito para conquistar esse Mundial. Como você agora escalaria esse time? Eu quero ler os seus comentários, quero ler aí tudo que vocês colocarem. Vou botar numa carta. Se chegar a tempo em Los Angeles, eu envio lá pro Renato Paiva, tá certo? Era de WhatsApp, você vê que esse papo, Guilherme, brincadeira. Gervásio, né? Gervásio é o estagiário da antiga, papo de carta, Gervásio, pelo amor de Deus. Gente, vamos falar sobre isso e muito mais. Tem entrevista do Alexander Barbosa, dizendo que Botafogo é para quem acredita, tem possibilidade de mudanças aí no Botafogo do jogo contra o Seattle para esse PSG. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Somos mais de 132 mil, pertinho dos 133. Chegamos já? Ainda não? Falta pouquinho? Só falta o seu like. Só falta o seu like para esse vídeo chegar a mais botafoguenses no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, em Seattle, em Los Angeles. Agora o papo é LA, agora o papo é Los Angeles. Gente, contamos com vocês. Se inscreva se não for inscrito. Todo dia tem vídeo aqui no canal Gigante Glorioso. As nossas lives. Vamos fazer uma live amanhã com o nosso amigo BN, Bruno Neves, do canal Fala Glorioso. É isso mesmo. E na sexta-feira, é claro, todas as impressões de Botafogo e PSG, que começa agora. Você já deixou seu like, já se inscreveu, já sabe que tem que seguir o GG nas outras redes sociais, Instagram bombando, TikTok. Vamos lá. Se você fosse Renato Paiva, como você escalaria o Botafogo para esse confronto contra o Paris Saint-Germain? Tendo em vista tudo que está acontecendo. Os caras simplesmente um rolo compressor que passou por cima da Inter de Milão, passaram por cima do Atlético de Madrid sem fazer muito esforço, assustador, né? Mas, aqui é Botafogo. É isso mesmo. Aqui é Botafogo. Inter de Milão é uma coisa, Atlético é outra. Aqui é o campeão da América. É o confronto do campeão da América com o campeão da Europa. Se chegar dentro de campo achando que vai perder e tem que perder de pouco, é melhor nem entrar em campo, porque WO é 3-0. É melhor nem entrar em campo. Para entrar com a mentalidade de perder de pouco, vai perder de muito. Tem que entrar com a mentalidade focada, é claro, nesses dias, principalmente hoje e amanhã, de treinamento, focado em como neutralizar as principais peças do Paris Saint-Germain. Agora, isso tem que ser muito bem pensado, porque o Paris Saint-Germain não tem uma, duas, três principais peças. O time todo do Paris Saint-Germain dialoga entre si como fossem 11 grandes jogadores. Desde o lateral direito, o Hakimi, até o Kvaratskhelia, até o centroavante. É um time que, aliás, nem tem essa figura, né, do 9 e tal, porque todos atacam, todos defendem, um time muito bem comandado pelo Luiz Henrique, mas não é um time invencível. Não perde desde abril, então já perdeu em abril. Não é um time invencível. Se não perde, se eu não me engano, dia 15/4, né? Dia 15/4, 15 de abril, então tem maio, junho, agora, não perde há 2 meses, então. Mas já perdeu. Perdeu na Champions League, perdeu até para esse time do Atlético de Madrid, tá? Jogando lá no seu próprio estádio. Então tem várias situações aí. É a fase de grupos, é um time rolo compressor, é um time avassalador, mas ainda é a fase de grupos. Eu acho que a melhor versão do Paris Saint-Germain a gente vai ter na fase final, oitavas, quartas, sempre. Vai ser a melhor versão. Então o Luiz Henrique não deve arriscar o Dembélé agora. Não acredito que vai escalar o Dembélé para esse jogo de quinta-feira. Já venceu o que seria, né, em tese, o principal rival do grupo, o Atlético de Madrid. Agora é administrar, né? Acredito muito que o PSG deva administrar, principalmente na terceira partida, dependendo do que acontecer na quinta-feira. E a gente está aqui exatamente para fazer não acontecer na quinta-feira. Então vamos lá. O que eu tenho acompanhado dos treinamentos do Botafogo, principalmente, ontem foi regenerativo, né? Mas principalmente hoje, né? Botafogo hoje vai fazer a sua agenda de treinos. Há uma tendência muito clara
isso ficou claro, ficou cristalino no discurso do Renato Paiva e dos jogadores, há uma tendência muito clara de mudar a escalação. E é claro que o Mastriani vai dançar, né? Por que o Mastriani foi escalado? O Botafogo veio com 4 homens de frente, com 2 ali dentro da área, em tese, né? Sempre em tese, porque o Igor sai para fazer o giro, para fazer o pivô, tal, tem mais qualidade, né, no passe. Então o Mastriani estava ali exatamente para que o Botafogo pudesse fazer gol de bola aérea. Fez 2, né? Ele não fez, mas ele estava ali para isso. Contra o PSG, a figura do Mastriani tende a ser mais nula do que foi contra o Seattle Sounders. Então não faz sentido você escalar o Mastriani ali. O Botafogo vai ter que povoar o meio-campo. O Botafogo vai ter que saber muito bem marcar nessa linha de defesa que está muito frouxa. O Marlon Freitas não marcou. O Marlon Freitas, no último jogo, ele foi uma peça nula. Ele não marcou, atacou pouco. É um jogador que marca mal. Isso já no cenário nacional, marcando jogadores comuns, né? Estou falando aqui de Isidro Pita, estou falando aqui de Arrascaeta, estou falando de Arias, estou falando de Matheus... esqueci o nome lá do cara. Enfim, Matheus Pereira, do Cruzeiro. Tá? Tô falando de jogador comum. Jogador comum. Não tô falando dos craques campeões da Champions League. Então, se o Marlon Freitas já é ruim marcando esse tipo de jogador, então basicamente, a primeira mudança, sai Mastriani e entra Alan. Primeira coisa. Ou seja, eu vou povoar o meio-campo com Alan e Gregory, jogadores de mais marcação. E o Marlon Freitas para marcar, mas de repente o cara da saída de bola. O cara para tentar dar um passe longo, explorando 2 jogadores que precisam ser velozes. E aí, eu sei que o Savarino é um jogador de muita qualidade, mas se o Savarino não estiver no ponto, eu coloco o Cuiabano pela esquerda, o Arthur pela direita e o Igor Jesus ali no comando de ataque e saca o Savarino também. O último jogo do Savarino foi muito ruim. O Savarino não entrou em campo. Não entrou em campo. Não sei se pelo desgaste, não sei se porque ficou perdido, ficou escalado na esquerda, ele joga mal na esquerda. Quando ele atua pelo lado esquerdo, ele não é nem metade do que ele joga quando está centralizado. Mas eu acho que o Botafogo, para esse jogo contra o PSG, ele precisa abrir mão desse jogador de frente centralizado. Ah, mas vai abrir mão das características? Vai porque esse é um jogo diferente. Esse é um jogo em que a gente precisa marcar mais, esse é um jogo em que a gente precisa adiar cada vez mais esse gol do PSG, tentar não tomar gol do PSG nos primeiros minutos, porque eles são um time de ataque e marcar gol logo nos 10, 15, 20 primeiros minutos. A gente precisa adiar isso. Escapou no contra-ataque, conseguiu marcar um gol? Melhor ainda, mantenha a estrutura do jogo para poder resistir. Então, assim, não é se apequenar. O Renato Paiva ele precisa entender o jogo. Entender o jogo. Da mesma forma que na final contra o Atlético Mineiro, a gente entendeu o jogo. O Arthur Jorge com -1, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que recuar as minhas linhas. Então aqueles que estavam com funções fixas de ataque vão ter que marcar também. Então a gente recua um pouco as linhas e vai entendendo o jogo, e vai sentindo o jogo. Quando o Botafogo entendeu que dava, no gol 1 do Botafogo, no primeiro gol, todos os jogadores do Botafogo estavam praticamente no campo de ataque do Atlético Mineiro, o Botafogo com 10. Né? Então é claro que esse jogo vai precisar ser estudado nos primeiros minutos e a gente precisa não tomar gol nos primeiros minutos. E aí, para mim, a ideia é muito clara de povoar o meio-campo, recuar as linhas. Qual é a vantagem de entrar o Cuiabano no lugar do Savarino, por exemplo, no lado esquerdo? Que eu consigo dobrar a marcação com o Telles e com o Cuiabano. O Cuiabano, ele não marca bem, ele exercendo a função de lateral, ele deixa muitas brechas. Então agora, como um ala mais avançado, ele dobra a marcação por aquele lado ali, que é o lado do Hakimi, né? Ele dobra a marcação e o Botafogo tenta anular uma peça importantíssima da equipe parisiense. Do outro lado, aí vai ser o Deus nos acuda, né? Quando você tem 3 jogadores, o Gregory pode dobrar ali com o Vitinho. O Vitinho fica mais recuado e o Gregory dobrando na marcação, porque eu tenho o Alan e o Marlon Freitas ali no meio campo, né? Para fazer a marcação de meio. Então eu ganho mais na marcação, sem abrir mão do ataque, porque o Cuiabano é um jogador de muita disposição física, o Arthur também é um jogador que não precisa ter funções de marcação, já que o Gregory pode dobrar com o Vitinho, enquanto eu tenho o Alan e Marlon Freitas, tá? Então a gente fica, obviamente, com uma linha mais recuada.
Não dá para você jogar de peito aberto contra o PSG. Isso aí é loucura. Não dá para jogar de peito aberto. O Atlético de Madrid tentou fazer isso, levou um gol numa jogada de ataque. O Atlético estava no ataque, um gol. Acabou. Gol do PSG. Então você não pode se abrir. Para atacar, tem que atacar com inteligência. E entender que se o Botafogo levar esse empate ao máximo possível, terminou o primeiro tempo. Os caras são rolo compressor, mas são seres humanos, não são máquina. Então eles vão cansar também. A qualidade técnica deles é absurda? É, mas eles também cansam. Eles vão cansar. Então o Botafogo precisa mudar a estrutura de jogo. Guilherme, olha só, já não concordei com você tirando o Savarino. Ok, então o Savarino vai ter que jogar pelo lado esquerdo. Mas se for para fazer um jogo ruim como ele fez contra o Seattle Sounders, eu prefiro arriscar num jogador que tem características de marcação, que é o Cuiabano, para dobrar a marcação, que o Savarino não vai marcar. O Savarino não é marcador. Tá? Então eu acho, tá, que o Renato Paiva tem essa certeza de que o Mastriani vai ser sacado, tá? É a sacada do time. Eu acho que ele vai povoar esse meio campo, seja com o Alan, seja com o Danilo Barbosa. Óbvio que eu prefiro que o Alan jogue. É um jogador do tamanho da partida. O Alan já jogou no futebol europeu, já enfrentou o Paris Saint-Germain. Então é um cara que tem experiência europeia, tem experiência de confrontos grandes. Você tem que colocar esse cara no jogo. Porque ele é que vai tranquilizar o time numa situação de pressão. Então acho que é jogo pro Alan. E eu não sei se eu colocaria o Savarino de início. Não sei se eu colocaria o Savarino de início. Eu acho que, para mim, é um momento de segurar a pressão, eu colocaria o Cuiabano. No decorrer do jogo, eu entraria com o Savarino, sem sombra de dúvida. Principalmente se o Botafogo precisar buscar algum resultado. Tá? Eu não acho que o Botafogo tem aqui com o discurso de porque se perder de menos... Tal. Se os jogadores entram com essa mentalidade, repito, melhor nem entrar. Pede para não ser relacionado. Vai curtir o hard rock, vai curtir qualquer coisa. Vai para Las Vegas, mas não entra no jogo. Porque a camisa do Botafogo é mais pesada do que a do Paris Saint-Germain. Aqui tem mais história do que aquela camisa lá, que ganhou o seu primeiro título de Champions League agora. O Botafogo também conquistou sua Libertadores agora. Mas o Botafogo já era campeão continental em 93. O Botafogo tem diversos títulos nível intercontinental desde do início da sua gloriosa história. Nós temos décadas aí em que o Botafogo era um dos principais times do mundo e esse time Paris Saint-Germain nem existia. Nem existia. Então a gente tem uma história. A gente tem uma história para honrar. A gente tem uma camisa pesada para vergar. Se eles são o melhor time do mundo hoje, ótimo. Botafogo, mostrei para vocês aqui na série que fizemos, né, especial, antes da estreia do Botafogo. O Botafogo já enfrentou campeões continentais. Um time de 96 totalmente destroçado em relação àquele time de 95, ele enfrentou de igual para igual a Juventus. E ganhou no empate em 4-4 no tempo normal, ele foi lá e ganhou nos pênaltis. Foi campeão do Teresa Herrera. É outro campeonato. Não interessa. É o Botafogo em campo. É o Botafogo em campo enfrentando um favorito. Um favorito. Então o Alexander Barbosa deu uma entrevista que eu gostei muito. Que ele falou assim, cara, ele tentou escalar o Botafogo, né? Como é que seria esse confronto do PSG. E ele basicamente falou assim, a gente está aqui para sonhar. E o nosso sonho é chegar o mais longe possível. Porque se não for para sonhar, não faz sentido estar aqui. Essa coisa de, porque é duvidar, porque vai perder de muito. Tal. O que vier depois do jogo, a gente vai estar aqui comentando, a gente vai estar aqui analisando. E como o Botafogo venceu o primeiro jogo, ele chega vivo contra o Atlético de Madrid. É claro que se houver o dano, a gente tem que trabalhar com essa hipótese, sabe, que vai enfrentar um time muito forte e que a derrota é um resultado possível. Se houver o dano, esse dano tem que ser o menor possível. Menor possível para não atingir animicamente, psiquicamente, os jogadores para o último confronto contra o Atlético de Madrid. Porque aí o Atlético de Madrid pode vir de uma vitória sobre o Seattle Sounders e o Botafogo vindo de uma derrota, dependendo dessa derrota, pode animicamente, o trabalho vai ser maior, né? Aí entra um outro tipo de trabalho que é a recuperação mental dos caras. Então, assim, eu tô ansioso para esse jogo. Acho que o torcedor do Botafogo, já falei isso, tem que desfrutar desse momento. Todo mundo gostaria de estar onde o Botafogo está hoje. Porque o Botafogo só está aqui hoje porque o Botafogo foi campeão da Libertadores. E o Botafogo está nas oitavas de final da Libertadores. A gente pode ser campeão de novo. A gente pode, em 2029, estar fazendo
exatamente a mesma coisa que está fazendo aqui hoje, falando da fase de grupos, isso e aquilo e tal. E o Botafogo, não se for campeão, né? Eu espero que não seja sacaneado pela Conmebol, porque foi uma grande palhaçada que a Conmebol fez, de não colocar o Botafogo como cabeça de chave e colocar time argentino por causa de ranking. Que ranking? São os campeões que tem que ser cabeça de chave. Então deram uma sacaneada forte no Botafogo. Beleza, a gente parou no grupo da morte. E vamos lutar por vida, principalmente nesse jogo. O mundo inteiro estará vendo esse confronto. É o confronto mais importante da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Independentemente do que acontecer, é o campeão continental da América. É o campeão continental da Europa. Clubes que podem se enfrentar de novo no Intercontinental de dezembro. Então, a gente tem que estar confiante, sim. Esperançoso, sim. Sem sonhar, sem ficar viajando na maionese. E o Botafogo precisa ter uma estratégia. Qual é a estratégia do Botafogo? Eu já vi vários episódios na história, inclusive a própria Espanha, campeã da Copa do Mundo, perdendo na estreia para um Chile. Já vi a França, campeã da Copa do Mundo, perdendo numa estreia para Senegal. Então não tem essa de já tá ganho, já tá decidido. Repito, o lambari é pescado, o jogo é jogado. Os jogadores do Botafogo têm que entender, e principalmente o Renato Paiva, que tudo aquilo que foi feito contra o Seattle, esquece tudo, tá? Tá vendo tudo que vocês fizeram aqui? Ganhamos o jogo e tal? Esquece, apaga. É outro jogo. É outra tática. É outra estratégia. Tá certo? Se a gente sabe disso, eu tenho certeza que a comissão técnica e os jogadores do Botafogo sabem muito bem disso. Eles entendem o tamanho dessa partida. E não tem por que eu duvidar desses caras. Esses caras no ano passado nos provaram tantas coisas, mas tantas coisas. Não dá mais. E esse ano também. Ah, já perdeu ali, perdeu aqui com o Renato Paiva, não vai a lugar nenhum e tal. A gente chegou exatamente onde a gente deveria estar. Nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, porque agora a gente tem um jogo a menos, entre os primeiros do Campeonato Brasileiro e vencendo o primeiro jogo da Copa do Mundo de Clubes. Tudo que tinha que ser feito foi feito. Então eu não consigo duvidar desses caras. É isso. Aqui é Botafogo. Aqui é campeão. Valeu, galera.